Boa tarde. Para os colegas do Brasil, ainda é bom dia. Um grande abraço também para o outro lado do Atlântico. Sejam bem-vindos a este webinar que, no fundo, pretende abordar os 3 anos de vida da RevSaldos, este projeto que nasceu com alguns membros que ainda persistem hoje no Conselho Editorial, um projeto que é abraçado pela RACS, por esta rede de instituições de ciências da saúde da lusofonia. É um grande projeto altruísta, que pretende unificar os países lusófonos através da ciência, os países que todos falam português, através do conhecimento científico. E, portanto, eu agora peço desculpa, posso estar com a noção de que estou a olhar para o lado, mas eu tenho outro monitor, só para acompanhar os objetivos da sessão. Portanto, como eu disse, o grande objetivo deste webinar é dar uma retrospectiva daquilo que foram em jeito de balanço, os 3 anos de vida da RevSaldos, desde 2019, qual foi o caminho que foi trilhado e algumas perspectivas para o futuro que pretendemos dinamizar e fazer crescer a revista. Também, porque não deixa de o ser, promover a RevSaldos junto dos associados da RACS, isto é, fortalecer a sua imagem, fortalecer a sua existência. Para quê? Para que continuemos a receber submissões de científicas, sensibilizar a toda a comunidade lusófona para esse gesto de crescimento através da ciência, apesar de, como nós iremos ver ao longo da apresentação, nós nos últimos meses, talvez no último ano mesmo, temos tido já um grande volume de submissões, e o que fez também porque faz parte do crescimento normal de qualquer revista, também aumentou-se com isso as taxas de rejeição. E, portanto, alertar para essa realidade e também alertar todos os membros e associados da RACS para os diferentes serviços que a revista pode prestar aos seus associados. Iremos falar, portanto, do número de submissões, do número de artigos publicados, dos países de origem dessas submissões, as principais áreas científicas que têm tido maior prevalência de submissões, as instituições de origem desses mesmos autores, e iremos falar também de um serviço que tem crescido e que tornou-se até muito mais forte no último mês de abril, que é o serviço dos suplementos de congressos, mas também ficará a cargo de alguns colegas que irão falar sobre isso mais adiante, as perspectivas para os últimos 3 anos, e terminaremos com uma sessão aberta para eventual debate e esclarecimentos de algumas dúvidas. Como é que isto se vai processar, no fundo? Que também é esse um dos grandes e talvez até o maior objetivo desta sessão. Esta apresentação daquilo que tem sido a vida da RevSaldos vai passar um pouco por todos os co-editores, os editores que encabeçam cada uma das áreas científicas, que irão falar, e que assim também é um momento de apresentação e de divulgação dos co-editores a todos os associados da RACS. E eu, nessa lógica sequencial, passo desde já a palavra à professora Patrícia, que é a responsável, a co-editora pela área da enfermagem, que, na verdade, se formos ver estes 3 anos, mas a professora Patrícia irá falar sobre isso, certamente, foi uma das áreas científicas que mais vida teve dentro da RACS, inclusive em termos de número de submissões às reuniões da RACS. A enfermagem foi, sem dúvida, a área científica com maior prevalência e maior implantação científica. Professora Patrícia, por favor, tenha a palavra. Muito obrigada, muito boa tarde a todos e, portanto, tal como o professor Ricardo Diniz já focou, portanto, eu estou co-editora neste momento da área da enfermagem. Estive juntamente com o professor Ricardo Diniz e o professor Armando Caseiro e o professor João Lobato na concepção deste projeto. Fomos desafiados para tal
e, portanto, de facto, o lançamento foi a 10 de maio de 2019, da nossa revista, mas os trabalhos começaram anteriormente, em 2018, e, portanto, foi um trabalho conjunto que deu origem a esta revista, que agora assinala aqui o seu percurso. O logotipo da Repsal já deve ser conhecido, também foi um nome que nos foi, de alguma forma, acordámos que seria também transversal, tal como esta revista pretende ser, e, portanto, Salos de Saúde, pensámos que seria uma revista que poderia fazer e ser a imagem de tudo aquilo que se faz nas várias ciências da saúde, nos vários países lusófonos. E, portanto, no que diz respeito ao âmbito, à natureza e à finalidade, portanto, a finalidade é promover, de facto, a divulgação científica que se vai fazendo nos diferentes países, mas também com o objetivo de fortalecermos esta cooperação internacional e aproximarmos também cada vez mais de práticas que sejam boas práticas profissionais e de divulgação e de inovação nas diferentes áreas da saúde. É uma revista internacional, em língua portuguesa, de acesso aberto, ou seja, os autores poderão submeter e ver publicados gratuitamente os seus artigos, com um sistema de revisão por pares que é cego e, portanto, no sentido em que os revisores não sabem quem são o autor, nem o autor os revisores, mas que confere a fiabilidade da revisão que é feita e a garantia da qualidade e também transparência. Tem uma periodicidade quadrimestral, ainda que ultimamente a modalidade seja de publicação contínua, ou seja, de rolling pass, que significa que à medida que os artigos vão sendo aceitos, eles vão sendo publicados e, portanto, depois serão compilados em números, mas isto acelera o tempo de publicação e a disseminação de forma a que toda a informação possa estar disponível de uma maneira mais rápida. Está disponível online, em suporte digital, ainda que os primeiros números também tivéssemos tido o formato impresso, e temos publicação dos artigos neste momento também, já foi uma evolução da revista nestes tempos, em bilingue, e portanto neste momento a revista é publicada em português e em inglês, de forma também a irmos ao encontro dos critérios que são exigidos internacionalmente e no sentido de fazermos o caminho para a indexação a plataformas que garantem a qualidade científica e o reconhecimento científico das revistas científicas, e neste caso a Repsal está a fazer esse caminho e, portanto, desde dezembro de 2021 apostámos também em fazer este caminho para a indexação desde o início, mas agora já muito mais próximo e por isso necessariamente, apesar de ser publicada em português, irá também ser publicada em inglês e já há números com publicação também em inglês, simultaneamente. E, portanto, passo a palavra ao professor Armando Caseiro. Muito obrigado. Começar por cumprimentar todos e os distintos colegas de mesa e participantes. É um gosto estar aqui e dizer já em primeiro lugar que tem sido uma experiência enriquecedora a colaboração neste projeto, desde o seu início, como disse a professora Patrícia, e continuamente, portanto, acho que é muito enriquecedora porque temos a possibilidade de crescer com os colegas, crescer com quem colabora com a revista e também com quem nos submete artigos, portanto tem sido aqui um processo de crescimento e que eu muito valorizo. E, portanto, também agradeço a oportunidade de ter participado neste projeto. Eu, neste momento, sou coeditor da área das tecnologias de diagnóstica e terapêutica e sou docente na Escola de Saúde do Politécnico de Coimbra. Sou coordenador do curso de Ciências Biomédicas e Laboratoriais, que é a área onde eu me especializei mais. Falando-vos um pouco do organigrama e do corpo editorial da revista, e como facilmente percebem, temos aqui já uma revista com uma estrutura que dá uma independência completa ao Conselho Editorial. Portanto, temos a direção, que vai fazer a gestão mais económica e administrativa da revista, com o diretor, o professor Jorge Fundo, o editor-chefe, o professor Ricardo Diniz e a doutora Márcia, do secretariado editorial, mas depois temos um Conselho Editorial que tem completa independência
para analisar, para avaliar a questão científica e para fazer então a análise da estratégia de publicação da própria revista. Temos também depois um conselho consultivo que nos vai dando indicações e aportes de personalidades de referência que nos vão, no fundo, guiando e dando orientações para a melhoria contínua da revista e para o seu melhor posicionamento no futuro. Como também a professora Patrícia já disse, estamos a fazer um caminho muito importante para melhorar a indexação, aumentar as bases de dados onde estamos indexados e a qualidade, e portanto é um percurso que se vai fazendo de grau a degrau e para o qual também precisamos da colaboração de todos, porque sem um número crescente de artigos, e que felizmente tem vindo a ocorrer, a exigência e a qualidade também é difícil de incrementar e, portanto, esta colaboração e este crescimento tem sido sequencial e parece-nos que vai num bom caminho e que vai no sentido que nós pretendemos de um crescimento robusto e consolidado. De forma também a perspectivar esta revista e como teve sempre o objetivo de potenciar aqui um bocadinho o espaço lusófono e da língua portuguesa, continuamos a manter a publicação em português e em inglês e temos uma as várias áreas transversais às ciências da saúde. Portanto, a ideia foi integrar as áreas da ciência da saúde na sua globalidade e não excluir. E daí termos co-editores para diversas áreas major e depois, como algumas dessas áreas, como o caso das tecnologias de diagnóstico e terapêutica, terapia e reabilitação, são muito abrangentes, por exemplo, temos depois editores associados que são especialistas em áreas mais pequenas do conhecimento, mas que conseguem dar um aporte mais especializado e depois, portanto, no fundo, um conhecimento mais especializado, de maneira a que consigamos ter, ao mesmo tempo, uma abrangência muito grande dos artigos que são publicados, sem descurar a qualidade e o expertise de quem faz a revisão e a análise desses mesmos artigos. Para isso, como disse, temos o contributo de 27 editores associados, que muito enriquecem a revista e, portanto, e que na sua área específica dão um grande contributo, e depois uma vasta lista também de revisores a quem recorremos para fazer, portanto, uma revisão cega, de forma a garantir uma imparcialidade na validação dos artigos que são publicados. Em termos da publicação, o perfil editorial também ele foi amplo e mais uma vez o objetivo foi, tendo em conta as diversas áreas que integram a revista, não fechar portas, portanto ter aqui alguma diversidade de tipologias de publicações, de maneira a que possamos chegar a todas as áreas, a todos os interesses, portanto no fundo enriquecer a revista com uma panóplia de possibilidades, desde artigos de revisão, artigos de investigação originais, editoriais, recensões críticas, cartas ao editor, depois também temos casos clínicos, temos relatos de experiência, temos a imagem em ciências da saúde, portanto, tentar trazer aqui inovação e outputs mais clássicos, produções mais clássicas, de forma a trazer, no fundo, um contributo, de maneira que a revista seja o mais completa e, neste caso, atrativa para o nosso público-alvo. Portanto, esse foi sem dúvida o nosso objetivo, portanto criar uma revista integradora que não exclua ninguém, nem pela área da saúde onde pertence, nem pela tipologia de artigo que prefere ou que mais valoriza. E, portanto, depois todos estes artigos passam pelo mesmo crivo, portanto a qualidade é que é a nossa bitola, portanto é isso é que nós pretendemos, ter qualidade independentemente do formato ou da área que nos propõe a publicação. E aí fazemos questão de ter este sistema de revisão por pares, que nos dá essa garantia de termos a qualidade sem haver aqui qualquer imparcialidade, e portanto, e portanto tentar continuar com este sistema de submissão gratuito e publicação que permite também uma abrangência e não criar aqui mais uma vez uma restrição, uma dificuldade muito significativa à publicação dos colegas. Muito obrigado e passava então agora a palavra à professora Sandra Leal. Esqueci-me do som. Muito obrigada, professor Armando. Cumprimento todos. Bom dia ou boa tarde, conforme o local onde se encontram. Eu sou co-editora da área das Ciências da Nutrição. O meu nome é Sandra Leal, eu acho que não disse o meu nome, embora esteja aqui no quadradinho. Sou coordenadora também da Licenciatura de Ciências de Nutrição do Instituto Universitário de Ciências da Saúde, da CESPO, Portugal, Gandra, Portugal, e venho aqui um bocadinho, primeiro, antes de falar deste ponto importante para quem escolhe a nossa revista, que isto é um projeto importante para quem vai publicar, eu queria dizer que este projeto é um grande orgulho participar neste projeto, não só pela integração de vários países, em que podemos partilhar diferentes experiências,
realidades completamente diferentes. Se estivermos só em Portugal, partilhamos com os nossos pares, mas aqui, e também dar aqui um impulso em termos da ciência na lusofonia. Um ponto importante que está a ser trabalhado é aqui há o DOI, uma identificação das publicações. Qualquer artigo, neste momento, inicialmente era a revista em si e todas as publicações teriam o mesmo DOI. Agora, cada uma das publicações aceites e online tem o seu DOI específico. Para além disso, estamos a trabalhar com diferentes plataformas e repositórios. Isto é também importante para que a extensão, a divulgação, digamos, o acesso à revista seja mais amplo, não só dos países da lusofonia, mas todos os outros, exatamente o que foi referido agora, está em bilingue, por isso podemos abranger mais pessoas interessadas nos diferentes artigos. E estamos a trabalhar, algumas já estão definidas, o Google académico ou escolar, mais em inglês, mas que toda a gente utiliza, é uma grande plataforma não só de trabalhos científicos. Temos, em termos nacionais, em termos de Portugal, temos aqui a RACCAM. É uma, digamos, uma empresa em que permite agregar várias publicações e, como eu disse, temos vários identificadores, dos quais o DOI toda a gente conhece, e aqui um aspecto que é extremamente importante, nomeadamente não só para os nossos revisores e para quem quer colaborar como revisores, que é o reconhecimento da Publons, que é em termos do reconhecimento da publicação, que é uma empresa agregada à Clarividence e que agrega, digamos, recolhe e por isso dá aqui um perfil da qualidade não só da revisão, como também do revisor, e isto é um aspecto que é bastante valorizado para quem faz também este trabalho importante no todo o processo da revista, que é a revisão, e depois a sua compensação, a sua valorização em termos da sua atividade académica e não académica. O nosso interesse é claro que para outros patamares, o processo de integração em novas bases de dados, em que isto permita adquirir aqui um índice de impacto, que é o outro aspecto importante da escolha de muitas vezes da seleção de determinados autores para publicar. Mas este caminho é um caminho que se vai fazendo e estamos a fazer arduamente, e daí, como foi referido pela professora Patrícia e o professor Armando, a necessidade do bilingue para nós passarmos para o patamar seguinte, ou seja, em 3 anos já conseguimos bastantes avanços e estamos muito próximos exatamente de adquirir aquilo que é atrativo para muitos dos autores. Passo agora a palavra a partir a mim, professora. À doutora Márcia. Sim, será. Ora, boa tarde, eu chamo Márcia Pereira, sou a secretária editorial da RevSalos. Vamos agora avançar para um ponto do programa que é dedicado ao balanço dos 3 anos de publicações da revista, o balanço destes 3 anos de atividade. Não contamos com a presença da professora Inês Caldas, que é um dos novos membros do Conselho Editorial da revista, que é da área das ciências dentárias, e portanto vamos então avançar para conhecer o histórico das edições da RevSalos. Nestes 3 anos foram publicados 11 números da revista. Os 2 primeiros, tal como foi referido anteriormente pela professora Patrícia, foram publicados nos 2 formatos, impresso e digital. Desde então, desde 2020, optou-se unicamente pela publicação digital, até mesmo por uma questão de recursos. Dos números regulares, temos 7 números publicados.
e está já o deste ano civil em aberto, já com alguns artigos publicados online, e temos também 4 suplementos temáticos que foram publicados neste período de tempo. Tal como também já foi referido anteriormente, temos neste início do ano adotado a publicação contínua, numa tentativa de, à medida que os artigos são aceitos, facilitar a sua disponibilização para o público e também para os autores. Temos aqui um balanço destes 3 anos, relativamente ao número de submissões, o total de submissões. Tivemos 151 artigos submetidos, dos quais 81 foram aceitos e 70, entretanto, foram rejeitados. Tal como também foi já mencionado, é um fator positivo termos recebido um maior número de submissões nos últimos tempos, e com esse aumento do número de submissões também o crivo e a exigência científica tem-se acentuado, portanto o número de submissões também rejeitadas daí ter aumentado. De momento vou passar para o tópico da tipologia de artigos, que será então o professor Rafael Ortiz, que eu convido a tomar a palavra, se estiver desse lado. Bom, novamente, um bom dia a todos. Para me apresentar aqui, eu sou Rafael Scorsato Ortiz, eu trabalho na... Alô? Me ouvem? Sim, professor. Tá. Eu trabalho atualmente na Polícia Federal, já há um bom tempo, aqui no Brasil. Minha trajetória é em toxicologia, né? E aqui dentro da Polícia Federal fiz um trabalho diferente, novo, aqui na parte de medicamentos falsos. Tá? Eu gostaria depois, no momento do debate, de repente, falar um pouquinho mais da situação brasileira, né? Porque eu vejo essa revista, ela tem um potencial muito grande de expansão aqui no Brasil, por nós termos diferentes realidades no país, e em nível científico, na língua portuguesa, eu acho que ela vai agregar muita coisa, né, em lugares do Brasil onde nós temos carência de material científico de qualidade. Tá? Bom, falando aqui da tipologia de artigos, né, a gente pode fazer essa distinção de acordo com os diferentes tipos de artigos, né? Nós temos aí 48% dos artigos, artigos científicos originais, né? Depois 19% os editoriais, 11% artigos de revisão, 9% artigos com relatos de experiência, 7% destaques biográficos, 4% casos clínicos, né? E com uma percentual menor ali nós temos os de opinião científica e imagens, né, em ciências da saúde, recensão crítica, enfim. Eu acho que esses seriam a distribuição, né, dos artigos submetidos à revista. Tá? Em termos das ciências, né, nós temos aqui, eu vou falando principalmente os que têm mais submissões, né? Aqui esse gráfico, só para eu ter a certeza aqui, doutora Márcia, é em percentual ou em números absolutos? Não, números. Números? Tá, ok. Sim. Então, nós temos 13 artigos de terapia ocupacional, 12 das ciências dentárias, 9, né, de outras ciências que não são essas mais representativas, 8 em ciências da nutrição, 7 em enfermagem e fisioterapia, 6 em tecnologias de diagnóstico e terapêutica, 6 também nas ciências médicas, 4 em ciências farmacêuticas, e aqui é a minha área que eu atuo como coeditor. Eu até também no debate vou colocar algumas estratégias que eu gostaria de ampliar essas submissões de ciências farmacêuticas. 3 em psicologia da saúde, 2 em audiologia e 2 também em terapêuticas não convencionais.
Creio que seria isso. Sim. Obrigada, professor. Creio que de seguida será a professora Maria da Graça Vinagre, que está também connosco e que nos vai falar sobre a distribuição geográfica dos autores que mais submetem na revista. Professora, só para dizer. Sim, obrigada, doutora Márcia. Um bom dia ou boa tarde a todos. Eu sou Maria da Graça Vinagre, sou professora coordenadora da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, mas pela minha formação e pelo meu investimento, portanto, sou da área da psicologia e, portanto, sou coeditora na revista, portanto, para a área da psicologia da saúde. Em relação, muito já foi dito, eu tenho muito gosto em acompanhar este projeto. Não entrei logo no início, portanto, a psicologia da saúde foi uma área que entrou, portanto, já não foi no início, mas foi provavelmente a meio deste projeto e, portanto, é com muito gosto que tenho acompanhado o seu crescimento e o seu desenvolvimento e coube-me a mim falar exatamente na distribuição geográfica, que é um aspecto muitíssimo importante, nós termos uma ideia de quais são, portanto, qual é a origem dos autores, dos artigos, portanto, em termos do país. E, como vemos, portanto, a maior representatividade é de Portugal, temos também, que excedem muito os outros países, temos também o Brasil com alguma representação, e depois temos Angola, seguida de Moçambique e São Tomé e Príncipe, portanto, com os números bastante reduzidos, e temos também aqui um dado que é muito importante em termos de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Timor, que não têm qualquer representatividade ainda em termos dos autores que submetem, portanto, e que têm os artigos nesta revista. Isto é substancialmente importante para termos uma ideia do incentivo que necessitamos, que cada um de nós necessita de dar ao nível de cada um destes países, porque a ideia e o objetivo é mesmo a participação de todos. Portanto, o objetivo exatamente da revista é a participação de todos os países, portanto, de autores de todos os países e, portanto, é substancialmente importante percebermos aqueles que têm que ser mais estimulados, portanto, à publicação na revista. Portanto, parece-me um dado a terem atenção. Em termos também, é importante termos uma ideia das instituições de ensino superior que estão mais representadas, portanto, nos artigos que têm sido publicados, e temos aqui, portanto, num primeiro lugar de grande destaque, relativamente às outras percentagens das outras instituições, é a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, portanto, a CESPU, que na realidade, como integra várias instituições de ensino superior ligadas à saúde, portanto, é também natural que tenha uma percentagem elevada. Temos depois, portanto, aqui representado a Verde, a Escola Superior de Saúde Politécnico do Porto, com 17%, também é de alguma forma uma percentagem relativamente importante, e seguidamente, portanto, temos com 11% a Escola Superior de Saúde de Alcoitão e o Instituto Politécnico de Bragança. Seguidamente, temos a Cooperativa de Ensino de Egas Muniz, também com alguns artigos, 9%, e, portanto, por fim, temos o 7%, a Escola Superior de Saúde de Leiria e a Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Coimbra, portanto, também com um valor próximo, portanto, um valor percentual próximo de 6%. Portanto, isto também é relativamente, não é relativamente, eu penso que é substancialmente importante para percebermos também as instituições que temos que estimular a publicar, quer aquelas que têm aqui menor representatividade nos artigos já publicados, quer aquelas que nem sequer ainda estão representadas. Portanto, para termos uma ideia mais clara que precisamos todos de colaborar e contribuir para a representação de outras instituições e, como já disse anteriormente, sobretudo oriundas de outros países. E passo agora a palavra à professora Paula Oliveira. Obrigada, professora Maria da Graça. Creio que a professora Paula não está aqui connosco, portanto passarei ao ponto seguinte do programa, que ainda nos mantemos na questão da distribuição geográfica e, em concreto, quais as instituições de origem dos autores
nomeadamente se os autores que publicam na RevSals, aqueles que submetem à RevSals, são autores que pertencem a instituições membros da RACS ou são autores de instituições externas. E então percebemos por estes gráficos que no caso de Angola a maior expressão de artigos submetidos pertencem a autores que são de instituições membros da RACS, o que se sucede também no caso de Portugal, onde 60% das submissões são de instituições membros da RACS, e em São Tomé e Príncipe também. No caso de Moçambique, temos uma distribuição meio-meio, 50% das submissões pertencem a uma instituição membro da RACS, outras 50% não. E no caso do Brasil é a única situação em que, curiosamente, temos mais submissões de autores que pertencem a instituições externas à rede e apenas 10% pertencem a instituições membro da RACS. Aqui também é interessante de salientar que, no momento, a RACS ainda não tem muita representação no Brasil, face à extensão do país que é e ao potencial de instituições de ensino superior na área da saúde que lá existe. E então percebemos por aqui que seria interessante também de alargarmos a rede e não só aí a divulgação da revista neste país. De seguida passamos ao ponto das edições especiais, que são os suplementos. Temos 4 suplementos publicados até ao momento, são edições especiais por serem edições temáticas, normalmente de congressos ou promovidos pela própria RACS, ou então que sejam promovidos por instituições membros da RACS. No caso, o primeiro suplemento foi publicado em janeiro de 2020 e foi do segundo Congresso Nacional de Fisiologia Clínica. Foi também o primeiro ensaio e em si alberga 19 resumos, 19 abstracts. O segundo e o terceiro suplemento reportam-se às reuniões internacionais da RACS. Foram os 2 primeiros suplementos com uma grande expressão, até mesmo pelo volume de resumos que neles foram publicados. E o mais recente foi agora publicado em abril passado e foi do Congresso Internacional das Métricas, da Comunicação Científica e Inovação Pedagógica, no qual foram publicados 210 resumos. Portanto, este aqui é uma outra linha dentro da RevSals que está disponível também para os membros associados da RACS. Sempre que promoverem um evento, têm aqui uma opção de publicar os seus resumos dentro da revista. Seguidamente, passo a palavra ao professor Jaime Ribeiro, que eu creio que está connosco, que nos vai então fazer uma perspectiva dos próximos 3 anos. Professor. Olá a todos, boa tarde, obrigado pelo convite por estar aqui. Peço desculpa pela minha voz, estou um bocado doentado, mas vou então também dizer que é com prazer que me associo a este projeto. Estive diretamente associado nos anos anteriores. É uma revista jovem, mas é uma revista muito promissora, que está a trilhar o seu caminho para continuar a crescer, e é com muito gosto que nós o fazemos. Aqui também quero dar uma ressalva do facto de eu sou co-editor para a terapia e reabilitação e sou terapeuta ocupacional, e com orgulho que vejo que a área de terapia ocupacional é uma área que muito publica ou que muito submete, não é, neste caso. Aqui também porque chamar aqui também a interligação com os restantes serviços da RACS, nomeadamente os núcleos académicos, porque foi missão do Núcleo Académico de Terapia Ocupacional também promover a publicação científica em língua portuguesa de trabalhos científicos na área de terapia ocupacional, e portanto houvesse também essa associação com um evento que nós criamos e em que fizemos então os trabalhos completos que foram submetidos e que ainda estão a ser processados pela revista e que esperemos que em breve estejam disponíveis. Portanto, neste momento a revista está a continuar a crescer. O seu grande objetivo, como já foi aqui mencionado, é conseguir bases de indexação que sejam mais apelativas e atrativas para os futuros submissores ou que queiram ver os seus artigos publicados,
porque não podemos negar a produção científica é uma exigência do ensino superior e de investigação para critérios de avaliação e de produtividade, e, portanto, ter uma revista indexada em bases de dados que são repeticionadas é muito importante. Portanto, neste momento, é muito importante promover a divulgação da RevSalos. Aqui também apelo aos presentes dentro dos seus núcleos para também promoverem as submissões e para promoverem eventos em que depois a RevSalos poderá colaborar, como é óbvio. Está previsto ampliar as bases de indexação da RevSalos, quer em língua portuguesa, quer na área internacional. A SCOP está no horizonte, poderá não estar tão perto, mas está no horizonte e é uma ambição que a RevSalos tem. Temos outras bases de indexação que vão a curto e médio prazo, a COPE, a PubMed e a Celo Portugal, portanto serão muito importantes. Portanto, vamos tentar crescer pelo menos mais 2 novas integrações por ano, e é importante assumir a revista como uma referência a nível da língua portuguesa. Como temos dito, mesmo na própria RACS, temos vários países, grandes países, mas também que têm o facto de, por exemplo, o Brasil ter muitas revistas também na área da saúde, de áreas específicas, que também é preciso, portanto, mostrar a qualidade, que acho que está a ser feito e está a ser trilhado um belo caminho para esta revista se começar a afirmar, continuar a afirmar-se, e, portanto, acho que é muito importante, e aqui volto a realçar, que dentro dos núcleos académicos e que se promova a divulgação dentro das vossas instituições de ensino superior para que esta revista possa crescer. E claro que quando publicamos aqui com as futuras bases de indexação, os artigos serão também contemplados nessas bases de indexação. Muito obrigado pela palavra, e agora passo à Márcia. Obrigado, professor. De momento temos então a parte do programa dedicada ao esclarecimento de dúvidas. Aqui coloco a palavra ao professor Ricardo Diniz, o editor-chefe da RevSalos. Professor Ricardo. Obrigado. Bem, depois desta súmula, a quem muito agradeço aos co-editores a sistematização de todo o que foi esta retrospectiva da revista, eu gostaria aqui de fazer, antes de abrir este período de esclarecimento de dúvidas, sugestões, críticas, são sempre bem-vindas, nós o que queremos é crescer. E o que é que eu gostaria então aqui de resumir como pontos importantes daquilo que foram estes 3 anos? Ou o que é que nós gostaríamos também que acontecesse no futuro? Um ponto-chave foi levantado pela professora Patrícia, que foi a questão do bilingue. Nós hoje, todos os artigos que forem publicados na revista serão publicados em 2 idiomas, português e inglês. Isto é, nós sentimos a necessidade, foi aquilo, as discussões que tivemos ao nível do Conselho Editorial, as dores de crescimento, isto é, se nós queremos crescer, como já nos tem sido solicitado pelas bases de indexação, é necessário, portanto, ter a questão do bilingue, e isso já está implementado, e vamos viver no futuro com um cuidado de pedir aos autores responsabilidade, critério, o devido cuidado e atenção na melhor tradução do artigo, porque, caso contrário, depois aquilo não bate o português com o inglês. E, portanto, iremos pedir esse commitment aos autores para garantir a qualidade do produto final da versão em inglês, porque para efeitos de peer review, de revisão por pares, nesta fase temos apenas exigido que no momento da submissão seja submetida à versão de português, e é essa que vai para a revisão por pares. Mas é provável que no futuro, no momento da submissão, venha a ser exigido, solicitado as 2 versões, sabendo que no presente apenas a versão portuguesa está a ser exigida, apenas é exigida a versão em inglês, caso o artigo venha a ser aceito. Portanto, viveremos neste equilíbrio durante o crescimento. Outra coisa que foi salientada aqui foi a questão da publicação contínua. Outra mudança que teremos no futuro muito breve, já a acontecer nas próximas semanas, ainda provavelmente durante esta semana,
passaremos a publicar de imediato, antes de processamento das provas, o artigo em bruto, isto é, será colocado o artigo online antes de serem processadas e de ser transformado no layout final da revista. Iremos logo criar o DOI de forma imediata e, portanto, quer dizer que em poucas horas, 2 dias, o artigo estará disponível para ser citado, mesmo não tendo sido já processado no template final da revista, porque isso sempre demora mais um pouco, porque temos que contar com o trabalho da gráfica e depois dos autores de fazerem revisão de provas e, portanto, iremos colocar a versão em bruto, em cru, diretamente online para mais rapidamente o autor ver reconhecido o seu trabalho. Outra questão que foi aqui elencada tem a ver com os editores. Houve um crescimento muito grande do corpo editorial no final dos 3 anos. Nós fomos indigitados pela RACS para um ciclo de 3 anos e o ciclo de 3 anos terminou no início deste ano, 2022, e durante essa reestruturação fizemos algumas mudanças, nomeadamente com o quê? Como estávamos a crescer muito, era preciso trazer mais gente para o corpo editorial. Houve durante estes últimos 3 anos, muitos colegas, muitos autores, muitos investigadores que manifestaram interesse em pertencer ao corpo editorial e, mais do que isso, fizeram prova de uma publicação contínua regular, o que legitima também a sua inclusão e, portanto, há aqui uma modificação não só na recondução de alguns no corpo editorial, como também no alargamento do corpo editorial, sobretudo dos editores associados, que são em maior número do que aquilo que era a primeira versão, o primeiro ciclo dos 3 anos da Revsalos. Gostaria também de esclarecer que isso provavelmente nem todos os autores têm conhecimento, mas há nesta nossa solidariedade e commitment e compromisso com a integridade científica e o rigor, nós temos, do ponto de vista do secretariado editorial, um trabalho de submeter todos os artigos antes de serem enviados para os revisores, e alguns autores já tiveram essa realidade plasmada, de submeter àquilo que é hoje a melhor plataforma de reconhecimento de similitude, as vulgares conhecidas plataformas de plágio, e, portanto, nós temos sempre relatórios preliminares de cada um dos artigos submetidos e só depois de fazer este escrutínio do ponto de vista formal é que deixamos seguir ou não para os referees. Essa função tem sido mais ou menos ficado a cabo de mim e da doutora Márcia, este filtro da questão do plágio, e depois sim envolvemos os co-editores para as decisões mais de cariz científico. Eu, se tivesse que definir um grande objetivo para o futuro, além de aumentar a indexação da revista, inevitavelmente, isso já se sabe, mas o mundo também nos tem provado, e eu que estou ligado também a muitas revistas científicas, percebo que esta questão da indexação já foi mais premente, mais importante do que estamos numa fase de platô relativamente às exigências dos fatores de impacto. Começam a surgir outras métricas no mercado que valorizam a publicação científica e que exploram mais a integridade dela do que a massificação das métricas. Mas, portanto, há aqui as métricas ao nível das publicações científicas estão a sofrer aqui uma fase de estabilização com o surgimento de outras e o estagnamento daquelas mais clássicas. Mas estava eu a dizer, se eu quisesse estabelecer 2 ou 3 grandes objetivos, um deles naturalmente é continuar com o objetivo de aumentarmos o número de bases que nos reconhece, e esse é um trabalho que vai ficar muito a cargo do corpo editorial, dos co-editores, nos próximos anos. Nós temos já trabalhado a definição de equipas para cada uma das bases de indexação que gostaríamos de, perdoe-me a expressão, bater à porta. Outra questão, que talvez até para mim mais importante, seria, porque este projeto vive da unificação de quem fala português. Não estou mandatado para o defender, porque não tenho essas funções diretivas dentro da RACS, mas é a função de co-editor, mas sempre reconheci este projeto a capacidade de unir um povo e de modelar e de neutralizar e de certa forma normalizar
os conhecimentos científicos num país, numa área de implantação da lusofonia que é gigante. E para que este processo vingue, muito à custa da revista, só poderá, eu acredito que será a pedra de toque angular, que é a descentralização do número de publicações que não sejam só oriundas de Portugal. Nós vimos aqui na apresentação que os 2 países maioritários é Portugal e o Brasil, mas a lusofonia não se resume a estes 2 países, apesar de naturalmente serem aqueles que têm maior produção científica, mas era importante que os outros colegas da lusofonia submetessem. Não há qualquer constrangimento, nós estamos aqui para ajudar a crescer todos juntos e numa perspectiva de solidariedade. Se o artigo se não for aceito à primeira, será à segunda ou à terceira. O que nós queremos é ajudar todos que neste momento somos heterogéneos, mas que podemos muito mais tarde vir a ter alguma homogeneidade. E, portanto, a descentralização das publicações, eu considero isso fundamental para o cumprimento da missão desta revista e da própria RACS. Depois, e por último, e porque isso foi prova e ficou plasmado ao nível da terapia ocupacional, como nós vimos, apesar da submissão por áreas científicas não ter sido da terapia ocupacional, acabou por a terapia ocupacional ter maior índice de produção científica no final. E podíamos perguntar como é que aconteceu isto. E isto é o poder dos suplementos. Isto é, o poder de todos os colegas que organizarem congressos no âmbito das vossas instituições, se pretenderem que o livro de resumos, porque não quer queiramos, quer não, se houver livro de resumos, há congresso. Se não há livro de resumos no final, o congresso nunca existiu. E, portanto, o livro de resumos no final é, no fundo, a perpetuação da vida daquele congresso para o futuro. E isto aconteceu com a terapia ocupacional, e também com outros colegas que, no âmbito de alguns congressos, depois houve o convite da revista para a submissão de alguns artigos, isto é, transformar o resumo num artigo autónomo, e o que aumentou o interesse, o número de publicações na terapia ocupacional. E terminar, deixando então agora o período de discussão ou de questões, só alertar para este pormenor que também foi elencado pela professora Márcia, que é que o último suplemento que tivemos de um congresso com cerca de 210 resumos, foi a primeira vez que o suplemento, isto no último mês de abril, mas é uma pequena mudança, mas aumenta a qualidade daquilo que nós podemos prestar. Se até então nós tínhamos um DOI por todo o volume, isto é, o suplemento tinha um único DOI, e os resumos eram depois colocados lá dentro, mas do ponto de vista da web não se consegue depois aceder a eles, não se conseguem facilmente ser pesquisados, porque eles não têm vida autónoma, porque tem vida o livro de resumos como um todo. Ou seja, o que é que houve aqui de mudança? Foi, no último mês de abril, o suplemento da RevSals pela primeira vez teve a característica de que todos os resumos submetidos passaram a ter indexação autónoma, o que aumenta também a visibilidade do trabalho e massifica, sem dúvida, um congresso. Ou seja, a difusão na web é completamente distinta. E, portanto, agradeço de novo a todos os presentes o tempo que dispensaram, e estaremos, naturalmente, todo o corpo editorial à disponibilidade para esclarecimento de questões ou sugestões que tenham. Muito obrigado. Passo a palavra à doutora Márcia para a condução da moderação. Ok, obrigada, professor. Vou interromper aqui o compartilhamento para ficarmos a ver-nos os quadradinhos todos. Se alguém tiver então alguma questão ou que queira fazer alguma sugestão, tem aqui um momento. Entretanto, também para informar que vai ser colocado um link aqui no bate-papo, que é para um pequenino inquérito de opinião sobre este webinar. Portanto, depois convido a quem participa, quem está a participar, para responder. É algo muito breve. Mas se houver alguém então que queira intervir, esteja à vontade. Ora, tenho aqui
foram dois ao mesmo tempo. Pela minha ordem, a professora André Araújo, só por favor. Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, dar aqui os parabéns, então, pelo aniversário da revista. E queria, pronto, fiquei curioso há bocado com a intervenção do professor Rafael Ortiz, eu sou da área das ciências farmacêuticas, e estava então com curiosidade para saber qual será o rumo, não é, que no fundo o professor Rafael Ortiz tem para nos dar nesta área, precisamente. Parabéns, está bem, mais uma vez, pela iniciativa. Obrigada. Se o professor Ricardo concordar, passo então a palavra ao professor Rafael. Sim, perfeitamente. Ok. Bem, professor André, eu entrei no projeto agora em dezembro de 2021, né? A minha orientadora aqui aposentou-se, a professora Renata Limberga, que ela era realmente vinculada à universidade. Então, eu trabalho na polícia com as universidades em projetos de pesquisa, né, projetos de cooperação. O que eu tenho pensado, assim, que nós estamos precisando de uma estratégia, principalmente aqui no Brasil, uma estratégia de divulgação da revista, né? Então, talvez convidar mais alguns membros, né, para serem coeditores colaboradores, né? Mas eu também vou fazer uma consulta aí à doutora Márcia, ao doutor Ricardo e aos demais colegas, de que maneira a gente pode expandir isso, né? Eu até pensei ali no momento, ali nas relações, das áreas temáticas, eu não vi a oncologia ali. Eu tenho um colega que publica comigo nessa área das ciências forenses, mas ele é hoje da oncologia, então seria um nome talvez, né? Mas para fazer essa expansão aqui no Brasil e inverter aquela relação de 10-90 ali, né? Que nós estamos realmente nós temos, eu acho que um potencial grande de expansão no Brasil, principalmente, pela diferença científica dos estados, assim, de Nordeste e do Norte brasileiro, né? Eles necessitam de material de qualidade em português pela dificuldade com o inglês. Não é homogêneo, assim, no país, aqui no Brasil, que a leitura do inglês. Então, eu acho que nós podemos expandir bastante explorando essas lacunas. Agora, essa estratégia de expansão, eu acho que eu preciso da colaboração de todos, né? Vamos fazer de que modo? Talvez fazer uma sessão da Hacks no Brasil, né? Podemos, de repente, pensar nisso, né? Fazer uma conferência com a participação, né? Aqui, a gente pode, com o tempo, organizar isso, né? Mas bater nas universidades, né? Bater a porta, como disse o professor Ricardo, bater a porta das universidades ou dos conselhos regionais e Conselho Federal de Farmácia no Brasil, né? Nós poderíamos fazer isso, associações farmacêuticas, né? Divulgando o que já foi publicado e possibilidades, né? E também falando da questão de ser bilíngue, né? Porque para alunos, muitas vezes precisa, né, do artigo para finalizar um mestrado, finalizar um doutorado, né? Então, vamos bolar uma estratégia, né, de expansão, porque eu acho que precisa disso aí mesmo, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? A estratégia de divulgação de chegar junto às universidades e aos conselhos regionais, né, de farmácia, e expansão com alguns nomes, né, de coeditores associados aí. Se vocês têm mais algumas sugestões, eu agradeço qualquer uma. Obrigada. Professor Ricardo, não sei se quer fazer algum comentário agora, ou se passamos... Sim, acho que está esclarecido relativamente às ciências farmacêuticas. Ok. Obrigada pelas sugestões, professor Rafael. Iremos trabalhar nesse sentido, certamente. Pela ordem, eu tinha aqui a indicação que o doutor, já não o vejo, Filipe Paiva Santos, queria intervir, mas já não o vejo com a mão se quiser, tem a palavra. Obrigada. Muito obrigado, parabéns pelo evento, pela revista, pela divulgação científica que tem feito a Revsalos.
É notória a evolução da revista, quer na qualidade dos artigos, como no próprio design da revista, e a facilidade da divulgação com a introdução do DOI. A questão da indexação realmente é cada vez mais questionável, com as novas métricas que estão a surgir, mas o que é certo é que é exigido aos doutorandos que façam publicações indexadas, pelo menos na SCOPs. E os enfermeiros, pelo que eu percebi, são o maior grupo profissional a publicar na RevSales, e em Portugal tem crescido a oferta formativa no terceiro ciclo, a nível de doutoramento, e está previsto para breve mais um doutoramento em enfermagem, e por isso é urgente esta indexação, porque nos vai ser exigida a publicação nas SCOPs. A minha intervenção é no seguimento do que foi preferido relativamente à submissão em bilingue, em português e em inglês. Eu, como potencial autor, não me faz muito sentido, numa primeira fase, sem ter a certeza que o meu artigo vai ser aceito, estar a ser já entregue uma versão em inglês. Sou de acordo que realmente é preciso um nível de exigência a nível do inglês, mas não nesta fase, porventura, algum tipo de taxa para que depois se possa traduzir com pessoas certificadas para o efeito. Era mais nesse sentido que eu queria intervir. Obrigado e parabéns. Bem, professor Filipe, muito obrigado pela sugestão. Partilhamos todos, o corpo editorial, da mesma angústia, que é, na verdade, não nos parece muito correto estar a exigir logo uma submissão bilingue numa fase inicial, sem saber se o artigo vai ser aceito ou não. Mas vamos ter que, eu posso lhe partilhar a nossa, porque é que nós ficamos, parece óbvio essa resposta, e nós parece-nos claro que deveria ser assim. O que se passa é que nós depois temos visto que vamos ter que encontrar aqui um equilíbrio na forma de agir, porque uma vez aceito o artigo, a versão português, nem sempre temos encontrado os autores que em tempo relativamente útil entreguem a versão inglesa. Cria aqui um delay na fluidez da revista entre a aceitação da versão portuguesa e a entrega de uma versão inglesa. Ou seja, é um problema que provavelmente vamos ter que encontrar aqui um equilíbrio porque depois ou rejeitamos liminarmente a publicação por ausência de uma entrega em tempo útil, ou cria-se aqui um vazio entre a data de aceitação e a data da real publicação online. Mas concordo plenamente, do ponto de vista científico não faz sentido, estamos perfeitamente de acordo. Mas do ponto de vista logístico, está-se a criar aqui alguma areia na engrenagem entre a data de aceitação da versão portuguesa e a entrega da versão em inglês. Porque isso cria dificuldade em todos os aspectos. É que nem conseguimos depois enviar para a gráfica, para o processamento do layout, fica um layout parado à espera de uma tabela, fica um layout à espera de uma figura que não está em inglês. Ou seja, a logística é complexa, muito complexa. Mas concordo plenamente, sem dúvida. De seguida, passava a palavra ao professor Guilhermo, que também queria intervir, se faz favor. Muito obrigado, Márcia. Obrigado, bom dia e boa tarde a todos. Eu pertenço ao Instituto Federal da Bahia, aqui no Brasil, e eu queria fazer algumas colocações. Logicamente, concordo com tudo que está sendo colocado aqui, né? É importante a divulgação da revista aqui no Brasil, pensando que nós temos em universidades de nível superior, 2.306 em todo o país que são privadas e 302 que são públicas. Então, isso acho bem importante, né? Que exista uma divulgação massiva para poder ser compartilhada, né, a opção da revista
para futuras publicações. Agora, nós temos um problema aqui no Brasil, que foi colocado pelo André aqui no chat, que eu concordo plenamente. Nós temos uma instituição que corresponde ao Ministério da Educação, que se denomina de CAPES, na qual ela faz avaliação das revistas, né, das revistas científicas. Então, o que acontece? Para estudantes de pós-graduação, seja mestrado ou doutorado, para poder publicar, né, as instituições, as universidades, elas exigem, né, que essa revista esteja indexada dentro do Qualis, né, e que tenha uma classificação dentro dessa plataforma, que se denomina plataforma Sucupira. Então, eu acho que um caminho interessante é tentar ver como indexar a revista dentro da plataforma Sucupira para que possa obter, através disso, né, uma qualificação. E, dessa forma, isso vai ser interessante para a submissão de trabalhos dos alunos de mestrado e doutorado. Porque se a gente não consegue esse ingresso da revista dentro da plataforma, para a pós-graduação não vai ser, né, uma revista de interesse. Então, acho que esse é um caminho que a gente tem que buscar. Como eu coloquei, nós temos, né, um número bastante alto aqui de universidades, tanto privadas como públicas. Então, como foi colocado pelo professor Rafael Ortiz, acho interessante, em algum momento, poder realizar, né, algum webinar aqui no Brasil e convidar, né, a um maior número dessas faculdades e universidades, tanto privadas como públicas, para que possam participar, né, e ter essa difusão, essa divulgação da revista aqui no Brasil. Outro dado que eu queria trazer também, que acho interessante, aqui na região da América Latina temos um sistema que se denomina de Latindex, né, na qual também a revista, esse sistema indexa as revistas, e seria interessante também a revista, a Repsalo, poder estar indexada também dentro do Latindex. Eu posso passar essas informações para vocês, Márcia, Ricardo, para poder inserir, né, a revista dentro do Latindex, que é um buscador muito interessante que se utiliza muito aqui na América Latina para consulta de publicações de artigos. Então, eu passo depois, Márcia, para você, né, todo o processo administrativo que tem que ser feito, né, e, bem, aberto aqui para poder contribuir com vocês, né, nossa instituição. Bom, eu estou como na revista como consultor, eu pertenço à área de diagnóstico por imagem, e, bem, no que a gente puder contribuir com vocês, estamos aqui dispostos, né, a contribuir, né, e a trabalhar para poder estar oferecendo uma maior divulgação e um crescimento da revista. Agradeço o tempo que me brindaram aqui e à disposição. Muito obrigado, professor Guilherme. As soluções são muito úteis. Devo até, curiosamente, a Márcia pode confirmar que nós, por acaso, iniciamos o processo do Latindex na semana passada. Portanto, a sugestão vem exatamente na hora H e estamos a lidar com as formalidades para a indexação no Latindex. Muito obrigado. E obrigado pela disponibilidade para colaborar a todos os níveis, segundo percebi. E, Márcia, não sei se há mais alguma questão, não sei se algum colega gostaria de colocar mais alguma. Tinha há bocado uma questão que foi colocada pela professora Ana Maria Galvão, que é editora associada também da Repsalo, e que pode ser aqui um momento para esclarecimento, até para potenciais interessados. Não sei se a professora convido-a, se quiser, a intervir,
se não faço a apresentação da... Sim. Ok. Sim. Boa Olá, tarde, professora. a todos. Prazer. Obrigada pelo convite para estar aqui, é um gosto. Parabéns também a todos. Estão a desenvolver um excelente trabalho. Eu sou professora coordenadora principal no Instituto Politécnico de Bragança. Colaboro com as várias unidades orgânicas do Instituto Politécnico de Bragança, sou psicóloga clínica e da saúde, e é nesse sentido a minha participação na revista. A questão de base é a seguinte: nós no dia 2 e dia 3 de junho, que foi na semana passada, quinta e sexta, realizámos o primeiro Congresso Internacional Cuidar em Oncologia. Vocês fizeram a respectiva divulgação, estamos gratos, nós colocamos também a RAGS como parceira, e portanto tivemos 600 inscrições, temos também uma centena de resumos, e a minha questão é a seguinte: o livro de resumos que o colega Ricardo falava, uma das nossas revisoras do IPB, a doutora Clarice, que é a responsável pela biblioteca no IPB, Clarice Paes, muito internacional, ela está a elaborar o livro de resumos, pronto. E já está mais ou menos organizado e estruturado com o ISBN, etc. A minha questão era, que agora me surgiu com os suplementos, seria interessante ou não para vocês fazerem um suplemento com os artigos? O que é que nós chamamos de artigos? O resumo que foi apresentado, tanto das comunicações como dos pósteres, não é? Nós estamos a pedir, quem quiser publicar o artigo, mandamos as normas, não é? Para nos enviar durante um mês o artigo. Seria interessante ou não para o suplemento da revista? Eu não sei se percebi totalmente, professora Ana. No fundo, já um congresso que decorreu, um livro de resumos que foi produzido ou que está em fase de produção já com o ISBN, e agora estão em fase de convite aos autores desses tais resumos das comunicações orais ou em forma de póster, para que publiquem o artigo completo. Sim, isso já estava na base do Congresso, estava. Também vamos publicar artigos, ser-vos-ão enviadas as regras, e já as enviámos nesta semana. Ok, então foi exatamente aí que eu não percebi. Vão ser publicados artigos onde? Num outro livro com outro ISBN, por isso é que eu estava a perguntar se era interessante. Ok. Pronto, então é um livro, não é um livro de resumos, é um livro de artigos completos oriundos dos próprios resumos, não é? Pode chamar livro datas? Sim. Sim? Já é um bocadinho tradicional, já não há assim, porque livro de artigos científicos já não é assim uma coisa muito clássica nos dias de hoje. Existiu até, a Springer tinha muitos livros no formato compilação de artigos, mas hoje, com a massificação das revistas científicas, livros de artigos já é uma coisa demasiadamente clássica, na minha perspectiva. Já não tem grande expressão. Ou seja, o que é que poderia ser interessante? Sim. A professora depois poderia entrar em contacto com a doutora Márcia e, havendo a comissão científica fazendo esse filtro, essa primeira recolha de potenciais interessados, fazendo eventualmente a comissão científica até uma revisão prévia da qualidade dos artigos, ou seja, há um primeiro